Bom pessoal, agora dando continuidade à nossa minissérie sobre a Revolta dos Malês. No primeiro vídeo, nós demos uma breve introdução sobre a revolta, explicamos quem eram os malês e demos um breve contexto histórico sobre o período da época. No segundo, falamos um pouco mais sobre o caráter religioso da revolta, descrevendo especificamente as razões islâmicas dos integrantes da revolta. E agora que estamos devidamente contextualizados, podemos partir para o terceiro vídeo, onde será explicado mais especificamente sobre como se deu de fato a revolta dos malês e como se desenrolou esses dias de revolta. Vale iniciar pontuando um pouco sobre as circunstâncias sociais em que nos encontramos no período dessa época. Bom galera, a gente está falando de uma Salvador, que era uma das principais cidades escravistas do Brasil, tendo uma população em que a minoria era formada de fato por brancos livres, sendo cerca de 22%, enquanto os escravizados africanos eram aproximadamente 40% da população total da cidade. Além disso, os escravizados eles desempenhavam uma variedade de atividades. Muitos eram lavradores, pedreiros, sapateiros, alfaiates, barbeiros, entre outros ofícios. As atividades que aconteciam nos centros urbanos concediam aos escravos uma liberdade maior de movimento enquanto cumpriam tarefas para seus senhores, o que ajudou a organizar a revolta, pois com acesso a vários locais, podiam se comunicar mais fácil uns com os outros. Parte dos escravizados e dos libertos de Salvador trabalhavam e viviam juntos no dia a dia, nos chamados cantos de trabalho, que eram associações nas quais eles se reuniam eventualmente. Em meio a essa convivência, se criavam laços, o que facilitava bastante as conversas sobre os desdobramentos políticos da época e proporcionava uma oportunidade de aperfeiçoar as ideias de um levante, de uma revolta de fato. Agora falando um pouco sobre quem participou dessa revolta. A revolta foi levantada por cerca de 600 escravizados, em sua maioria escravos nagôs, conhecidos também como iorubás, e alguns haussás em menor número. Bom, de forma geral, os participantes da revolta eram muçulmanos, o que inclusive dá o nome à revolta, visto que a palavra malês vem de malê, que no iorubá significa muçulmano. Há sim registros de alguns adeptos de religiões de matriz africana que fizeram parte do movimento, porém o próprio caráter islâmico da revolta tornou difícil com que mobilizassem escravizados que não fizessem parte dessa cultura. A maioria eram também escravizados urbanos, o que justifica de onde vieram grande parte dos materiais que foram utilizados na revolta, como já foi abordado em vídeos anteriores. Estão listados na tela alguns dos principais líderes dessa revolta. Agora falando de fato sobre como se deu a revolta em si. A rebelião ela foi marcada para ocorrer no dia 25 de janeiro, que além de ser um dia com significado religioso para os muçulmanos, por ser no final do Ramadã, também era um domingo, que era quando grande parte da população estaria na Igreja do Bonfim, deixando o centro da cidade mais vazio e a situação mais propícia para ocorrer a revolta. E foi assim então que no dia 25 de janeiro de 1835, trajados com abadás brancos e amuletos com versos do Alcorão, cerca de 50 a 100 escravizados e libertos malês se reuniram em Salvador, Bahia. A cidade rapidamente mergulhou em caos, com combates espalhados por vários pontos. O conflito principal ocorreu quando as tropas oficiais chegaram à ladeira da praça, onde havia um grupo de rebeldes reunido. Cerca de 60 homens reagindo, iniciando um confronto, e depois eles tentaram invadir a Câmara Municipal para libertar Licutã, um dos líderes malês que estava preso no local. O que os revoltantes não esperavam, porém, era que as forças do governo já tinham conhecimento sobre a revolta, por conta de informações vazadas no dia anterior, o que concedeu vantagem extrema às forças do governo e guiou para um fim brutal da revolta, que será discutido no próximo vídeo.